o que define, então, a transposição de um dia? Ou seja, o tempo é definido como? Né? Se a gente trata dentro do calendário gregoriano, que é o que a gente usa corriqueiramente todos os dias, o tempo é definido pela posição dos astros. Né? Então, um dia começa na meia-noite. A meia-noite não necessariamente na verdade, é necessariamente um tempo fixo, né? Porque ele é fixado em horas, não necessariamente no momento exato de que o Sol ele alcançou ou seja, na verdade não o Sol, que a Terra girou completamente metade, né, de um ciclo, de sua rotação, para que o Sol esteja justamente na metade contrária, né, para dizer que isso é meia-noite. Não é assim explicitamente, não é assim tão preciso, né? Mas é muito próximo, principalmente para quem está no meridiano, na região do Equador. Mas sim, a ideia é que, segundo a posição solar, se define o dia, né? Ou seja, ele começa desde meia-noite até meia-noite, ou seja, na metade da noite, quando o Sol está na sua posição contrária à posição geográfica, onde se está contando o tempo, aí se começa um dia, certo? Porém, no judaísmo não é bem assim, porque a gente não, no judaísmo os sábios não contaram o tempo com situações que não que não contaram, também contaram, mas eles não definiram o tempo para o povo com situações as quais não se podem ver. Certo? O judaísmo ele é muito de visual. Tem que trabalhar o visual para definir tempos. Né? A gente vê aqui, por exemplo, Rosh Chodesh. Como se define o Rosh Chodesh, o começo do mês? Com testemunhas. As testemunhas tem que ser duas testemunhas que viram a lua nascente. A lua passou de lua nova, que é um período que ela está entre o Sol e a Terra, e a gente não vê a lua durante a noite. Pode até vê-la durante o dia, mas à noite não vê. Mas ela chega no momento em que ela nasce, ou seja, que ela começa a ter a sua primeira aparição. Por mais fina que seja. Então, aí, nesse momento, as testemunhas veem que existe a lua, que a lua ressurgiu, vão ao Sanhedrin, ao Beidim que estava no templo, e diziam, vimos a lua nova. O Sanhedrin vai testar se essa pessoa realmente viu. Né? Porque o Sanhedrin sabia já tinha os cálculos, ele sabia a hora precisa de que ia nascer a lua, a sua posição e a sua forma. Então, eles vão e perguntam às testemunhas como viram, onde viram e quando viram. E eles dizem o seu relato, e o Sanhedrin atesta que é real, né, que confere os cálculos deles, e se a partir daí se define o novo mês. Ou seja, é tudo visual. Né? No que se refere ao novo dia, também é visual. Né? Entre dia e noite, tudo a gente vai estar trabalhando naquilo que os olhos percebem. Né? E nessa percepção visual, o dia foi dividido basicamente em 8 momentos, certo? Começando com o começo, que é Shkiat HaChamah. Shkiat é o momento em que o sol se põe. Vocês vão aprender os termos, vão anotando aí, são termos novos, ou não, para quem já conhece. HaChamah, Hashemesh Shokat. Ou seja, o sol se põe onde? Bamarav, no horizonte do leste, né? Não, do leste não, do oeste. Lá se põe um sol. Nesse ocaso,
é um momento em que, a partir daí, a gente vai começar a discutir o começo de um dia. Ok? Depois da Shkia, o que vem em seguida é Ben Hashmashot, que é um tempo que está entre a Shkia e Tzeta Kochavim. Né? Você tem um momento em que o sol começa a se pôr e você tem um momento que as estrelas saem. Entre o ocaso, que é o momento que o sol se põe, o pôr do sol, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, existe um tempo. Esse tempo depende da região, né? Depende da altitude, depende da latitude em que a pessoa também se encontra, né? E aqui em Jerusalém, mais ou menos, esse tempo se dá em aproximadamente meia hora. Desde que o sol começa a se pôr até a saída das estrelas, um período de mais ou menos meia hora. Qual é o tempo disso aí em Maceió? Não sei. Né? Tem que ver quando é que é precisamente agora o início do pôr do sol, né? Quando o sol já toca, né? Não é quando ele está antes, quando ele toca na linha do horizonte, aí começa-se o pôr do sol. Né? E aí, a partir daí, contar o tempo desse momento até a saída das estrelas e saber qual é o tempo que dá nisso aí. Todo esse tempo se chama Ben Hashmashot. Ben Hashmashot é um período de dúvida. Só não sabe se esse momento ele é dia ou é noite. Certo? Depois tem Hatzot Laila, que é uma definição que a gente já não vê. Né? Quando é que a gente sabe quando é Hatzot Laila? A forma mais precisa de saber é quando a lua está cheia no seu ápice. Né? Então, quando ela chega no seu ponto mais alto, quando ela está cheia, aí se define Hatzot Laila. Né? E a partir daí vai ser uma conta, né? Segundo os demais dias que a lua não chega nesse momento. Outra forma de contar Hatzot Laila também é pelo sol. Ou seja, se conta o período em que nasce o sol, né, até o momento que se põe o sol, né? Isso se chama as horas do dia. Na Halachá, são Shaot Hayom, as horas do dia. Quando nasce o sol e quando se põe o sol. Nesse período, no judaísmo, a gente divide isso em 6 horas. Né? Então, em 6 horas não, desculpa, em 12 horas. Né? Então, essas 12 horas são as primeiras 12 horas do dia, são 12 horas de tempo claro e 12 horas de tempo escuro, né? Da noite. Só que essas horas não correspondem às horas normais que temos no nosso calendário, no nosso horário. Né? Porque uma hora halakhica, ela pode ter tanto 60 minutos, como ela pode ter 90 minutos, digamos assim. Depende da latitude em que a pessoa está. E também da altitude. Né? Como também ela pode ter menos de 60 minutos. Né? A gente vê, por exemplo, quando é verão nas regiões dos trópicos, nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, o tempo de luz é muito grande. Ou seja, nasce o sol às 3 da manhã, 3:30 da manhã, e ele vai se pôr a 1:30 da manhã. Então, ou seja, é muito tempo de sol e muito pouco tempo de noite. Entendeu? Então, ou seja, e aí se divide o tempo. Então, as horas da noite vai ser muito curtas. Né? Opa, vou sair aqui. Depois de Hatzot Laila, a gente tem quando se começa a nascer o sol. A gente tem a Muda Shachar. A Muda Shachar é o momento em que o sol ainda não saiu, os primeiros raios de sol ainda não chegaram na nossa região, né? A gente não pode vê-los, mas por causa da refração da atmosfera, o dia já começa a ficar claro.
Já começa a clarear o dia, ainda que o sol não tenha aparecido no horizonte. Esse momento se chama Amuda Shachar. Certo? A partir desse momento, já se pode colocar talit, né? Já se pode colocar tefilim. Na verdade, tefilim tem que opinar um pouquinho mais, um pouco de tempo depois de Amuda Shachar, mas já se pode colocar tefilim. Certo? Depois de Amuda Shachar, tem Netz HaChamah. Netz HaChamah é justamente no momento preciso em que os primeiros raios de sol aparecem no horizonte. É como a imagem que a gente vê aqui no lado esquerdo do vídeo, né? Ou seja, você vê a linha do horizonte do planeta. Para aqueles que creem que o planeta é plano, né, vai ter um problema sério com isso. Mas a gente vê o sol saindo na linha do horizonte. Os primeiros raios de luz, esse se chama Netz HaChamah. E este é o momento preciso em que se deve rezar a Amidah. A reza da Amidah, aí, nesse momento, é que deve ser feita. Ok? Claro que se a pessoa faz depois, tudo bem. Tem até a 4 horas do dia para fazer a Amidah e está de acordo com a Halakha. Ok? Mas o momento real, a mitzvah de Tefilat Shacharit, é nesse momento. Nesse Hamar, fazer a Amidah. Certo? Depois de Netz HaChamah, a gente tem Chatzot Yom. O que é Chatzot Yom? Quando o sol está em perpendicular à nossa região geográfica. Ou seja, ele está a 1 grau, a 90 graus da nossa posição. Certo? Então, Chetzion. Chatzot Yom é a metade do dia, meio-dia. Ok? Depois disso, temos Plaga Mincha. Depois de Chatzot Yom, a gente já sai do período de Boker, de manhã, e começa o período de Mincha, ou Hatzoraim, que é a tarde. A Hatzoraim começa a partir do meio-dia e termina com a Shkia, Ben Shkia, ou seja, termina com Ben Shmashot, que é esse período de dúvida aí. Nisso, há um momento que se chama Plaga Mincha. Plaga Mincha é como 1h30, 1h40 antes da Shkia. A partir desse momento, se pode, também, segundo a opinião de Rabi Yoshua, também se pode rezar Arvit aí. Já se pode começar a rezar Arvit. Claro que Shema Israel à noite tem que ser recitado com Tzeta Kochavim. Então, se a pessoa faz Shema Israel de Arvit mais cedo, no período da Shkia, ou até mesmo antes da Shkia, em Plaga Mincha, como a opinião de Rabi Yoshua, quando chega o momento de Tzeta Kochavim, a pessoa tem que voltar a dizer Shema Israel, que é a mitzvah. Né? Shema Israel se diz 2 momentos do dia. Baboker e Baer, na noite, de manhã e de noite. De manhã, qual é o tempo? Até a 3ª hora do dia, que é aproximadamente até as 9, 8h30, 9h30, depende do tempo em que se está no momento. E qual é o período da noite? É com Tzeta Kochavim. Com a saída das estrelas, a pessoa outra vez recita Shema Israel. A pessoa pergunta, mas e Shema Israel que a gente faz antes de dormir? Esse não é a mitzvah de Shema Israel? Não, não é. E tanto é que tem posquim que dizem que a pessoa que faz Shema Israel nesse momento não cumpre com a mitzvah. Óbvio que o tempo de Shema Israel da noite é desde Tzeta Kochavim, desde que saem as estrelas, até antes de que saia o sol. Ok? Mas para cumprir a mitzvah da Torá, com a saída das estrelas. Ok?